Fala design, beleza? Aqui quem fala é o Jonatas Cardoso e seja muito bem-vindo aqui no meu canal Evolução Design. Pessoal, antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, aquele ritual de sempre, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, beleza? Confere se você está inscrito, se tiver botãozinho vermelho, se inscreve aí. Se você é design, está começando, já está na área e quer aprender técnicas, quer aprender a evoluir, quer pegar PSD Stop aí, para você ter mais praticidade aí na hora de você desenvolver os seus projetos, então esse aqui é o canal ideal para você, beleza? Temos vídeo aqui toda quarta-feira e toda sexta-feira, é de lei. E quando tiver tempo, eu também estarei postando outros vídeos no decorrer da semana, beleza? Então se inscreve e ativa o sininho. Por quê? Porque toda vez que eu lançar vídeo aqui, você vai receber a notificação e você vai saber, opa, o Jonathan lá da Evolução Design postou vídeo novo, vou lá conferir, beleza? Então já deixa o seu like, já se inscreve e também ativa o sininho. E se você quer evoluir, quer aprender Photoshop do zero ao avançado, se você quer estar recebendo PSDs exclusivos toda semana, tutoriais, aulas, aprender como fazer manipulação de imagem e tudo mais, eu te convido a estar conhecendo aqui o meu Pack Evolution Pro, beleza? Esse pack aqui é o melhor que você vai encontrar no mercado, pois eu estou entregando nele muita coisa. Estou entregando pack, estou entregando curso de manipulação, curso de Photoshop. Eu estou passando para você todo o meu conhecimento que eu adquiri durante os 10 anos que eu estou trabalhando dentro da área e também os conhecimentos que eu estou adquirindo no decorrer do tempo, porque a gente sempre está aprendendo, beleza? Então, dado o recadinho, bora para a nossa aula de hoje, beleza? Então, bora lá! Bom, pessoal, já estou aqui com o meu Photoshop aberto, beleza? Com o nosso projeto aqui já, certo? E desta vez foi aqui do MC Hollywood, beleza? Fui criando aqui, montando aqui, papapá, tal. Não sabia muito bem que aí acabou saindo isso aí, beleza? Espero que você tenha gostado e bora lá aprender como fazer esse fly aqui. Lembrando que as minhas aulas estão sendo mais rápidas, tá? Do que as aulas antigas, beleza? Mas eu procuro sempre ainda estar trazendo bastante explicação, tá? Bem detalhadinho ainda para você, mas de uma forma mais breve, mais rápida aqui, tá certo? Se você quer aprender de fato como criar suas artes do zero, eu convido você a estar conhecendo o meu Pack Evolution Pro, beleza? Aproveita o preço promocional, porque ele vai subir, tá certo? Então, se você quer aprender Photoshop comigo, a hora é essa. Então, bora lá. Vou estar desabilitando isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui são uns efeitos que eu coloco após a produção, né? Após o Camera Raw, eu coloco esses efeitinhos aqui, tá? Vou tirar aqui e vou estar desabilitando aqui também. E bora começar com o nosso fundo, beleza? Lembrando também que não é necessariamente nessa ordem que eu criei, porque tem elementos que eu coloco no final, mas aqui na montagem ele tá lá embaixo, tá certo? Então, não necessariamente é nessa ordem que eu crio, tá certo? Mas aqui é a ordem que eu finalizo e também é uma ordem boa para estar explicando para vocês aí, tá? Lembrando que aqui a ideia é de vocês aprender a criar, entendeu? Eu vou explicando passo a passo aqui para você poder aprender e não simplesmente pegar meu PSD, só trocar a foto e acabou. Não, é bom você aprender as técnicas e aí você montar sozinho, tá? No fundo, pessoal, o que eu fiz? Eu coloquei essa arte aqui, tá? Ó. Vou desabilitar aqui também, tá? Peguei essa imagem, ó. Tá? Peguei essa imagem e posicionei ela, tá? Ó, peguei essa imagem aqui, tá? Uma imagem, posicionei ela, tá? Eu coloquei nela um filtro do Camera Raw e também coloquei um desfoque gaussiano, beleza? E aí ela ficou desse jeito aqui, olha, antes e depois, tá? Então eu coloquei um pouco aqui do filtro do Camera Raw e também coloquei um desfoque gaussiano. Depois criei uma nova camada, peguei o pincel numa cor escura. Eu falo escura e não preta, por quê? Porque eu não tenho costume de usar 100% preto. Eu pego uma cor mais escura, mas não necessariamente o preto. Então por isso que eu falo, pego uma cor escura. E provavelmente eu já pego daqui, ó, da própria tonalidade que tem aqui no meu fly. Eu vou num ponto escuro aqui do meu fly, do meu BG, e seleciono, e aí eu vou lá e faço o quê? A sombra, beleza? A vinheta, nesse caso aqui. Então criei a nova camada, peguei o pincel, peguei o pincel na cor escura, passei aqui, tá? Passei aqui em volta, modo de mesclagem sobrepor e deixei tudo em 100%, tá? Aí deu esse efeito aqui. Depois disso, por que eu faço isso? Para poder dar um foco no centro, porque eu quero que os olhos venham enxergar, os olhos das pessoas venham se atentar ao centro do meu fly, beleza? Depois disso, eu criei aqui uma nova camada de ajuste e coloquei pesquisa de cores, tá? Coloquei essa pesquisa de cores aqui e aí eu deixei mais escuro aqui em volta e deixei só essa luz aqui no centro mesmo, que era o que eu queria, tá? Depois disso, eu coloquei
uma luz aqui, ó, para dar mais uma reforçada aqui nessa luz. Então eu queria uma nova camada, peguei o pincel, peguei numa tonalidade aqui da minha própria arte, né, um tipo de um vermelho, ó. Deixa aqui no normal. Normal e 55%, ó, tonalidade aqui meio vermelho, beleza? Fui lá, deixei o preenchimento 50% e deixei aqui o modo de mesclagem sobreposição linear adicional, beleza? Aí tá feito o nosso fundo, tá? Depois disso coloquei os elementos fundo, tá? Esse elemento aqui, por exemplo, eu coloquei já quase no final da arte, mas ele tá aqui embaixo, tá certo? Por quê? Porque eu organizei ele e aí eu falo para vocês, explico para vocês na ordem finalizada, tá? A organização final. Aí eu coloquei esse elemento fundo aqui, tá? Esse elemento aqui, pessoal, vou tirar aqui as coisas dele, tá? Pra te mostrar, o que eu fiz aqui, ó. Ele veio assim, tá? Ele veio assim, é um elemento. Eu posicionei ele aqui, tá? Posicionei ele aqui. Esse aqui é o elemento fundo. Aí o que eu fiz? Coloquei aqui um desfoque gaussiano, um fio do câmera raw e uma matriz saturação, beleza? Aí ficou desse jeito. Depois eu coloquei esse aqui, ó. Esse aqui é o quê? A sombra, tá? Esse aqui é uma sombra. Depois eu coloquei uma luz aqui, ó. Coloquei uma luz aqui. A luz cor, tá? Modo de mesclagem de visão. Tá? Peguei o vermelhinho aqui, passei aqui. Depois eu coloquei uma luz branca, tá? Ó. Sobrepor a luz branca. Criei uma nova camada, peguei o pincel na cor branca, passei aqui. Tá? Pra quê? Pro branco dar uma realçada a mais na luz cor, tá? E depois coloquei aqui, ó, sombra da foto. Tá? Eu coloquei mais uma sombrinha aqui, porque vai estar a foto do Hollywood aqui no meio. E aí esse objeto aqui tá bem encostado nele. Então é uma sombra para dar uma profundidade. Então tá aqui a sombra da foto, beleza? Tá feito aí nosso elemento fundo. Depois disso coloquei aqui a corrente envelhecida, tá? Na corrente envelhecida eu só coloquei um filtro do câmera raw e também coloquei um desfoque gaussiano, ó. Desfoque gaussiano eu coloquei um raio de 5.8, beleza? E dei um ok. Depois disso coloquei aqui, ó, luz fundo. Tá, ó, luz fundo, que luz é essa aqui? Essa luz aqui é da foto. Então, ó, vou colocar aqui primeiro a foto, tá? Tá aqui a foto do Hollywood. Vamos lá na foto, ó, tem muita coisinha aqui nele, mas bem simples, tá? Vamos lá. Aqui tá a foto dele. A foto dele veio assim, ó. Tá, mostrar aqui pra vocês o antes. Veio assim. O que eu fiz? Coloquei um filtro. Não, veio assim não, peraí. Veio assim, certo? A foto dele veio assim. O que eu fiz? Coloquei um fio do câmera raw, editei no fio do câmera raw. Depois eu coloquei um brilho externo e também coloquei um brilho interno. E aí ficou desse jeito, ó. Beleza? Depois disso, pessoal, eu criei uma nova camada de cor. Peguei uma tonalidade meio vermelhada, alaranjada, tá? Linkei com a camada de baixo segurando a tecla Alt, ó. Beleza? Tô explicando aqui pra você o passo a passo. Depois disso, eu dei 2 cliques, tá? E aí eu ajustei aqui, ó. Ajustei aqui, tá? Segurando a tecla Alt, eu fui arrastando aqui. Pra quê? Pra essa camada aqui da cor mesclar com a roupa dele, tá? Mesclar com ele. Coloquei o modo de mesclagem em divisão, tá certo? E aqui, ó, a máscara tava branca, certo? O que é branco, o que acontece no branco? Tá sendo revelado tudo. Eu dei um Ctrl I. Ctrl I, ficou tudo preto a minha máscara. Tudo preto significa que tá tudo escondido. Então eu peguei o pincel na cor branca e fui passando aonde que eu queria, tá? Que no caso foi aqui nos recortes, aqui, ó, nas arestas dele, né? Bem aqui nos cantos dele aqui, beleza? Então olha o antes e o depois. Antes e o depois. Show? Depois disso eu criei aqui uma nova camada de ajuste e vim aqui, ó, exposição, tá? Na primeira exposição tá até escrito ali sombra, ou seja, eu escureci, tá? Eu escureci, arrastando para a minha esquerda, ó. Eu escureci, tá? Depois eu coloquei aqui luz, ou seja, criei a mesma camada de ajuste de exposição e aí nesse caso eu clareei, beleza? E aí eu inverti a camada, tá? Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não existe. Tá? Depois eu inverti a camada, deixei tudo preto, ou seja, eu escondi o meu efeito. Vim com o pincel na cor branca e fui revelando aonde que eu queria, beleza? Então aqui tá a sombra. Percebe que tá bem branco aqui, ó, bem claro? Com esse efeito aqui, ó, eu já deixei mais ele escuro, tá vendo? Ou seja, eu escureci as partes que eu queria que ficasse escuro. Depois eu fui lá e fiz o mesmo procedimento, porém eu clareei as partes que eu queria que ficasse clara, beleza? Olha aí, ó. Antes e depois. Antes e depois. Show? Depois disso, pessoal, eu reforcei essa luz, ó. Luz, reforço. Ou seja, criei uma nova camada de cor branca,
beleza? Peguei o pincel, inverti a máscara, peguei o pincel na cor branca e aí eu fui revelando, tá? Modo de mesclagem sobrepor e ainda fui reforçando aqui o branco. Então olha o antes e o depois. Percebe que dá mais um realce aqui no branco, não é verdade, ó? Deu mais um realce, ó. Show? E depois disso coloquei aqui a sombra do copo, tá? Sombra do copo. Ah, bem aqui, ó. Porque vai ter o copo aqui da caipirinha bem aqui. E o braço dele tá bem, né? Bem do lado. Então eu criei essa sombrinha aqui básica. Detalhes pequenos, pessoal. Que talvez se eu nem colocasse, ninguém ia nem perceber, né? Só os mais atentos mesmo. Mas como eu gosto, né? Eu gosto de fazer a coisa bem feita. Então eu fui lá e coloquei aqui, tá? Sombra normal, 100% certinho. E aí tá feito a nossa foto. Aí para dar mais um reforço aqui na luz nele, né? O que eu fiz? Eu fui lá e coloquei luz de fundo, tá? Na luz de fundo, pessoal, muito simples também. Eu criei uma nova camada. Peguei o pincel na cor meio vermelho, alaranjado e fui passando aqui, ó, bem devagarzinho, fui contornando ele. Depois criei uma nova camada, pincel na cor branca, modo de mesclagem sobrepor, beleza? E aí eu fui passando aqui para quê? Para o branco dar um realce na luz cor, beleza? E aqui no modo de mesclagem da luz cor, eu coloquei clarear e na luz branca, como você já sabe, eu sempre coloco em sobrepor para realçar a cor, a luz cor. Ó, vou tirar o branco só para você poder ver, ó. Tirei o branco. Percebe que não tem mais aquele brilho, não tem aquela vida. Coloquei o branco, a luz branca aí, já dá mais um real, já dá mais um brilho, já dá mais uma vida. Beleza? Aqui é fatos. Depois disso, coloquei aqui ponto de luz. Tá um ponto de luz aqui e outro ponto de luz aqui. Muito simples. Só criei a nova camada, peguei o pincel, peguei uma cor mais alaranjadinha, um clique aqui, criei nova camada, outro clique aqui, modo de mesclagem, sobreposição, linear, adicionar e tá feito aí nosso ponto de luz. Depois disso eu criei sombra, tá? Essa sombra aqui, ó, sombra, a sombra aqui, ó, criei nova camada, pincel, tá? E passei aqui, ó, beleza? Normal, 100%, percebe que aqui não tá um preto 100%, ó. Por quê? Porque eu peguei a cor escura do próprio background aqui, da minha imagem. Então percebe que não tá um preto 100%. Tá vendo? Olha o antes e o depois, certo? Fechou. Depois disso eu coloquei aqui a caipirinha, tá? É um copo, tá? Caipirinha, PNG, bonitinho. Vou tirar aqui, ó, só pra você poder ver. Tirar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Veio desse jeito, beleza? Coloquei um fio do câmera raw e coloquei um desfoque gaussiano. Aí ficou desse jeito, ó. Pronto, já deu uma clareada, já dei né, um contraste aqui, uma nitidez aqui maior para nossa caipirinha. Depois coloquei a sombra, tá? Para criar um efeito de profundidade. Depois coloquei a luz. Por que luz, Jonas? Porque tá vendo que aqui tá tudo luminoso? Então essa luz que tá batendo aqui vai pegar um bocadinho aqui no copo também. Então é ambientação, pessoal. Fica ligado na ambientação. E aí, para poder reforçar essa luz cor, eu gosto de colocar o quê? A luz branca. Pronto, tá? A luz cor eu coloquei divisão e a luz branca eu coloquei modo de mesclagem sobrepor. Beleza? Então tá feita aí a nossa caipirinha. Depois disso coloquei o elemento frente. O elemento frente é o mesmo procedimento do elemento trás. Então, ó, correndo. O elemento aqui é o mesmo elemento. Então eu coloquei lá o desfoque gaussiano, fio do câmera raw e matriz de saturação. Depois coloquei uma sombra, coloquei a luz cor e coloquei uma luz branca por cima para realçar a luz cor, beleza? E aí tá feito o nosso elemento frente. Depois disso coloquei aqui corrente envelhecida, tá? Que é como se ela estivesse passando aqui assim, ó. Tá? Como se estivesse passando aqui, tá? Na corrente envelhecida, cadê corrente envelhecida? Cadê elemento? Corrente envelhecida aqui, ó. Eu só coloquei o fio do câmera raw e dei um desfoque gaussiano. Show? Depois disso eu coloquei aqui, ó, as partículas e fumaça. Tá? Partícula e fumaça. Então, ó, eu coloquei aqui, ó, partículas, tá? Ó, partículas, fumaça, tá? Outras partículas, beleza? E outra fumaça. Não, outra partícula também, tá bom? Coloquei partícula, mas fumacinha aqui para poder criar mais uma ambientação na nossa imagem, tá? O intuito aqui, como eu aproveitei a luz aqui do meu background, amarelão, vermelho, uma luz bem forte, então eu quis fazer um cartaz quente, sabe? Se ele tivesse num ambiente bem quente, ou, né, no final você já sabe que foi o open bar, então um lugar escuro, mas com aquelas luzes quentes, bebida, tal, beleza? Então você já conhece. E aí, então, isso é uma dica, tá, pessoal? Quando você for criar o seu fly, tenta saber qual assunto, que se trata, tá? O que você quer fazer, porque isso vai ajudar muito você na hora de criar o seu fly, os elementos que você pode usar,
ver o que você quer fazer. Então planeja antes de criar. Antes de criar, planeja, tá? Principalmente você que tá começando. Até pra quem já tá, tem que planejar antes. Aí eu às vezes tô com muita pressa, não planejo muito. Mas como eu tenho muita informação na cabeça, eu já sei muitas dicas, eu sei muitas técnicas, então na hora que eu vou criar, mesmo não tendo planejando, mesmo não tendo planejado antes, eu consigo desenvolver no meio do caminho. Porque eu já conheço os caminhos, já conheço as técnicas, eu já tenho uma noção e por aí vai. Mas quem tá começando mesmo, é melhor planejar antes de colocar a mão na massa. Planeja o cantor principal, planeja os elementos que você vai querer usar, planeja mais ou menos o que você queira fazer. Nem que no resultado final não venha nem se parecer com nada com aquilo que você tinha no começo, mas pelo menos você já tem um norte, beleza? Você já tem um caminho a seguir. Se no meio do caminho você mudar, não tem problema, mas pelo menos você teve um ponto um ponto de partida, beleza? Sempre tem um ponto de partida. Então, quando eu comecei aqui assim, eu vi o background, eu já vi, cara, tá muito quente aqui, então vou procurar fazer cores quentes, colocar o MC Hollywood aqui no meio, num lugar bem quente, caipirinha, pá, tal, beleza? Então bora lá. Depois disso coloquei aqui os ajustes, tá? Os ajustes, o que eu fiz aqui nos ajustes? Ó, os ajustes eu coloquei um filtro, eu criei uma nova camada de ajuste e filtro de foto, tá? Filtro de foto. No filtro de foto, pessoal, eu escolhi uma cor, eu peguei esse vermelho aqui que era da minha própria arte mesmo, tá? Aumentei a densidade para 40, beleza? O que isso serve, Jona? Para trazer mais uma ambientação para nossa arte, tá? Eu vou tirar isso aqui, ó. Eu vou deixar só o fio do câmera, o filtro de foto. Eu vou tirar o filtro de foto. Ó como que tava totalmente, né, amarelado e tal. Eu fui lá, ó, coloquei um vermelhado, ó. E ele já vai ficar mais ambientado, ele vai pegar as cores, vão meio que uniformizar elas, entendeu? Para parecer uma coisa só. E aí já fica algo, ó, show. Depois disso coloquei aqui mais uma fumaça, tá? Fumaça, coloquei modo de mesclagem de visão, opacidade deixei em 30 e coloquei também um desfoque gaussiano, beleza? Depois coloquei mais uma sombra, ó. Coloquei mais uma sombrinha e depois eu coloquei uma pesquisa de cores e depois coloquei mais uma outra segunda pesquisa de cores, beleza? Essa primeira pesquisa de cores não mexi e a segunda eu tirei o preenchimento e deixei em 30% o preenchimento, beleza? Tá aí feito nossos ajustes. Olha o antes e o depois. Antes e depois. Show? Depois disso, pessoal, eu coloquei aqui o Open Bar. Tá? Esse Open Bar eu criei, tá? Por isso que não tá tão bonito. Vai me perdoando aí que eu não tô pegando ainda as manhas ainda desse chanfrintalha aí, tá? Mas foi basicamente isso. Eu fiz o primeiro, né? Aí eu dupliquei, tá? Jonathan, por que tá aparecendo essas coisinhas aqui pra você? É porque eu uso o Font Base. Então eu não instalo todas as fontes do meu computador. Eu só instalo na hora que eu tô criando. Aí eu crio, depois que eu fecho o Font Base, a fonte também sai, entendeu? É por isso que aparece aqui, porque eu não instalo diretamente no computador, porque senão haja fonte, haja computador para aguentar, viu? Que é muita fonte. E aí o que acontece? Eu fui lá e coloquei aqui Open Bar e editei aqui, tá, pessoal? No chanfrintalho, ó. Coloquei chanfrintalho, sombra projetada. Aqui eu coloquei traçado e sombra projetada, beleza? E no último Open Bar aqui, ó, eu fui lá e coloquei traçado, beleza? Aqui é a sombra, tá? E tá feito. Vou fechar aqui, tá? Fechar aqui. E tá feito. E aqui é a luz, tá, pessoal? Porque tava assim, ó. Assim, não, tá bonito, mas tá precisando de uma luz aí, né? Tudo luminoso aqui, isso aqui não. Eu fui lá e coloquei a luz. Beleza? Então eu criei duas luzes. Essa luz aqui é geral. Criei uma nova camada, peguei um pincel na cor meio vermelhada, alaranjada e passei aqui em volta, tá? E aí eu deixei o modo de mesclagem clarear. Aqui luz bar, tá vendo? Luz bar, ou seja, criei uma nova camada, peguei o pincel na cor branca, modo de mesclagem sobrepor, e aí eu fui passando somente aqui no bar, ó. Eu vou tirar só pra você ver, ó. Tá vendo? Ó? Aí tudo vermelho, né? Aí eu falei, coloquei, deixei mais amareladinho. E aí até combina, né? Porque tem amarelo e tem vermelho, né? Alaranjado. Então, pra não deixar tudo vermelho, ó, eu passei a luz branca aqui no meio, no modo de mesclagem sobrepor. E aí, já deu esse efeito aqui e eu gostei e fechou. Beleza? Depois eu coloquei só o logo do MC, tá? Ó, Hollywood. Depois textura e ajustes, tá? Ó, textura e ajuste. Na textura e ajuste, coloquei aqui essa textura de plástico, tá, pessoal? Ó, vou deixar em normal, textura de plástico, tá? Deixei o modo de mesclagem sobreposição de cor e coloquei desfoque gaussiano. E aí, ó, ele deu esse toque aqui. Eu vou tirar aqui, peraí. Vou tirar, tá? Ó, deu meio que uns raiozinhos, né? Uma fiscurinha aqui, mas que ficou legal. Não poluiu, não, ó. Não poluiu, não. Toma cuidado pra não poluir, tá? Toma cuidado pra não poluir. Na minha visão, não poluiu, tá? Deixei, né? Criou mais um tchan aqui pra nossa imagem. Depois eu criei aqui uma nova vinheta, tá? Ó, uma nova sombrinha aqui em volta. E aí eu coloquei o modo de mesclagem sobrepor. Depois eu coloquei aqui textura,
tá? Aqui na máscara eu apaguei, né? Ou melhor, eu escondi com o pincel preto aqui em volta do rosto dele, para não ficar muito ruído, muita sujeira no rosto dele, beleza? Não é o que nós queremos. Depois eu coloquei mais uma nova pesquisa de cores, e aí ficou desse jeito. Olha aí, ó. Tá? Ficou desse jeito aqui, e aí tá feito a nossa textura e ajuste, beleza? Depois eu coloquei aqui o logo da Condizila, e depois eu coloquei aqui os LUTs 3D, tá? LUTs 3D, pessoal, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3. Tem um quarto aqui, mas acabei desistindo, mas deixei aqui pra vocês verem, tá? Eu coloquei aqui uma pesquisa, ó, vou tirar aqui, ó, tá? Tava desse jeito. Coloquei a primeira pesquisa de cores? Coloquei. Mas percebe que eu deixei normal 100%. Mas aqui na máscara eu escondi, tá? Por que eu escondi? Aonde que tá preto, foi escondido, tá? E aonde que tá branco, tá revelado. Ou seja, eu só revelei o efeito desse LUT 3D aqui na parte de baixo. Aqui na parte de cima eu manti o original. Eu vou estar desativando aqui só pra você ver, ó. Tá vendo? Ele pegou aqui em cima. Aí eu não quis não. Não, aqui em cima eu quis manter. Aí eu só usei aqui de baixo. Depois eu coloquei um segundo, tá? Esse segundo aqui eu tirei o preenchimento e deixei em 50, tá? Que ele deixou mais preto assim, tal, deixou em 50. Aí eu coloquei isso aqui, pessoal, que deixa ele meio, né, esse aspecto aqui assim, ó. Mas eu falei assim, não sei, cara, não. Aí eu desisti, não quis não. E aí depois eu fui lá e coloquei mais uma pesquisa de cores. Apaguei aqui em cima também, deixei revelado só aqui embaixo, beleza, ó? Só aqui embaixo. E tirei um pouco do preenchimento e deixei em 80. E aí tá feito aí o nosso LUT 3D, beleza? Aí, ó, antes, que tá top. E aí depois eu coloquei os LUTzinhos pra dar mais uma ambientada. E aí ficou show de bola, beleza? Tá aí. Depois disso, pessoal, Shift Ctrl Alt E vai mesclar todas as camadas. Botão direito nessa camada, converter em objeto inteligente. Ctrl Shift A vai abrir o filtro do Camera Raw e lá você vai editar, beleza? Se não sabe editar, aqui no meu canal tenho um vídeo de eu explicando como eu uso o filtro do Camera Raw, beleza? E aqui eu coloquei só um filtrozinho básico, tá? Ó, antes e depois, só um filtrozinho básico, tá? E depois eu criei uma nova camada de ajuste para finalizar, cor seletiva, tá? E mexi um pouco na cor seletiva. Aqui eu mexi só nos neutros, se eu não me engano. Foi só nos neutros. Tá? Mexi um pouquinho nos neutros, ó, antes. Ou seja, eu trouxe, tá meio escuro, eu fui lá e trouxe mais cor. Como eu falei pra você, eu queria deixar ele bem, num ambiente bem quente mesmo. Se tivesse um ambiente bem quente, beleza? E depois disso, pessoal, peguei aquela técnica lá do Jatsu, né, do Jatsu lá Design, de criar uma nova camada de cor, colocando uma cor azul, mudar o blend mode dele para diferença e opacidade entre, sei lá, 10 e 15, 12 e 15, tá? Eu deixei aqui no 15 mesmo, e aí depois você pode vir aqui ó, no azul, e você pode modificar aqui a tonalidade do azul. Eu curti esse aqui e dei um ok, beleza? E aí, pessoal, tá feito a nossa arte aí do Open Bar do MC Hollywood, beleza? Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, beleza? Um passo a passo, bem detalhadinho. Eu falei que ia ser rápido, mas eu acabei demorando um pouquinho. Mas é para você não ter dúvida, pegar essas técnicas aqui, ir pro seu Photoshop e colocar em prática aí com o seu artista, com o seu fly, dos seus jobs, dos seus clientes, enfim, de estudo. E se você fizer estudo, pessoal, com base desta aula aqui, vai lá no Instagram. Você tem Instagram? Vai lá, posta e me marca lá no seu stories, beleza? Vai lá e marca lá, @evoluçãodesign, @evoluçãodesign, beleza? Me segue lá, tamo junto e a gente se vê numa próxima. Lembrando que amanhã, quarta-feira, tem vídeo novo e amanhã eu vou estar lançando sim o pack dos 400 inscritos, beleza? A todos, meu muito obrigado, eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Então, falou, é nóis e tchau!